A graça e a paz do Senhor esteja sobre todos vós, meus irmãos e irmãs. Eu os convido a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15, a partir do verso 32, versículo 32 a 39. Mateus 15, versículos 32 a 39. Mesmo assentados, os irmãos acompanhem a leitura ainda com reverência. A palavra do Senhor que nos diz assim: E chamando Jesus os seus discípulos, disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, mandando o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e o deu aos discípulos, e estes ao povo, e todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Que Deus nos abençoe, irmãos e irmãs, na exposição da sua palavra nesta noite. Você que nos acompanha também da sua casa, quero convidá-lo aqui atentamente e reverentemente. Também receba a instrução, a palavra de Deus neste momento, e que Ele, pela sua misericórdia e graça, nos alimente com a sua palavra nesta noite. Meus irmãos, o propósito do evangelista Mateus é apresentar Jesus como o verdadeiro Salvador. Sabemos que outros autores também bíblicos têm esse mesmo propósito. Mas de maneira especial, o evangelista Mateus desenvolve esse tema. Jesus é o único e o verdadeiro Salvador. Mas apesar das Escrituras serem tão antigas, as Escrituras Sagradas, a Bíblia, e ainda que essa mensagem tenha sido falada e venha sendo falada há tanto tempo, as pessoas, muitas, não a consideram, não recebem, não reconhecem Jesus como o único, o verdadeiro Salvador do pecador. E o que fazem as pessoas, muitas pessoas pelo mundo afora? Elas rejeitam a este Salvador verdadeiro, que nós cantamos aqui tão belamente em nossa liturgia, através dos hinos e dos cânticos, adorando e exaltando a Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Quando se rejeita a Jesus como seu Senhor, o seu Salvador, há uma tendência natural de criar os seus próprios deuses, de criarem os seus próprios deuses, de criarem os seus próprios senhores e os seus próprios salvadores. E é isso que tem feito a humanidade pelo mundo afora. Quando nós damos uma rápida olhada nos livros de histórias que conta sobre a religião, nós vamos encontrar esses fatos, esses ensinamentos. Basta você voltar um pouquinho a atenção, os olhos, para a mitologia grega, o panteão dos seus deuses, os mais importantes para a Grécia antiga, onde no imaginário daquelas pessoas ali estavam as suas divindades, os seus deuses. E geralmente é assim. A humanidade, ela cria, muitas pessoas fazem de homens, de seres humanos, seres divinos. Outros, por outro lado, criam seres divinos em forma humana. É o caso dos deuses
olímpicos, ou os deuses do Monte Olimpo, na Grécia Antiga, que no imaginário popular eram divindades que ficavam no topo do Monte Olimpo, morando no seu palácio real, e no seu imaginário um topo do monte que adentrava aos céus, e lá ficavam os seus deuses, desfrutando da bela vida de deuses, alimentando-se do alimento divino que era exclusivo para os deuses. Conta a história de ambrósia, alimento ambrósia, e do néctar. Eu descobri que ambrósia é um doce delicioso que quando eu era criança eu comia lá na Bahia. Doce de leite, né? E é delicioso mesmo. Então, na mitologia grega, os deuses eram assim, e distantes do povo eles viviam. Quando nós voltamos os olhos ou a atenção para a nossa realidade, a nossa cultura, a cultura indígena, por exemplo, brasileira, você também vai encontrar os deuses criados por eles também, que retratam a cultura indígena. Dentre eles, os mais importantes, o Tupã, que é o Deus Criador, e os seus dois filhos, conhecidos como Guaraci e Jaci, um representando o sol, outro representando a noite, o cuidado dos seres noturnos. Vejam, são seres, divindades, criadas pelas pessoas, pelos seres humanos. E assim vai. Se você volta os seus olhos, por exemplo, para a mitologia africana, você vai encontrar as divindades, os orixás, você vai encontrar os iemanjás da vida, os oxuns, os xangôs, né? São divindades criadas pelo próprio homem. Quando você, mais especificamente, estuda a religiosidade brasileira, você vai encontrar também as divindades de causas específicas na ala do catolicismo. Você vai encontrar Aparecida, você vai encontrar Francisco, ou São Francisco, ou Santo Antônio, que são divindades que tratam, que atendem causas específicas da humanidade no imaginário religioso popular brasileiro também, dentro do próprio catolicismo. O que isso nos mostra, meus irmãos? Que há uma necessidade no coração do homem, no coração das pessoas, de se voltar para os deuses ou para Deus, mas que na sua cegueira, que no seu pecado, na sua incredulidade, com respeito às Escrituras, com respeito ao Deus verdadeiro, eles se desviam e buscam outras divindades, tentando suprir, tentando saciar essa necessidade que é própria do ser humano. Mas aqui nós encontramos Mateus dizendo, com todas as letras, eis o Deus verdadeiro, eis o Salvador verdadeiro, aquele que não é apenas divino, mas é também homem. E aqui você tem, sim, o Deus que se encarnou, aquele que numa pessoa só é constituído de duas naturezas, a nossa natureza humana e a natureza divina. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mateus nos chama a essa atenção, a essa realidade. E aí está Jesus, neste momento, à destra do Deus Pai, representando cada um daqueles que creem nele, intercedendo por cada um daqueles que creem nele, porque ele carrega a nossa humanidade e ele continua sendo divino, o Deus que se encarnou, Jesus Cristo. Mateus, depois de falar de uma série de ações que Jesus vem realizando, milagres, curas, expulsão de demônios, ele agora nos conta essa história, este relato que toca ao nosso coração. Eu confesso para os irmãos que quando eu leio esse texto eu fico emocionado com as palavras de Jesus aqui. E eu quero destacar para vocês nesta noite pelo menos 3 marcas do verdadeiro Salvador, do verdadeiro Deus Salvador que é Jesus Cristo. E a primeira marca está logo no início do texto: a compaixão. Jesus é o Deus cheio de compaixão.
Ele é o Senhor que se compadece das nossas fraquezas. Observe como o texto diz, no verso 32. Ele diz que Jesus, depois de realizar várias curas, depois de ser colocado diante dele muitos enfermos, endemoniados, lunáticos, pessoas com os seus mais diversos problemas, os versículos anteriores relatam essa passagem para nós, esses detalhes, e diz que ele os curou. E já faz um tempo que aquelas pessoas estão ali. O texto relata aqui, há mais de 3 dias, aquela grande multidão, mais de 4 mil pessoas, porque 4 mil aqui, registrada por Mateus, são apenas os homens, fora as mulheres e as crianças que ali estão. Uma multidão, gente, muita gente. E Jesus então conclui ali a sua missão, o seu trabalho. E agora os discípulos entendem que é hora de mandar o povo de volta para casa, despedir-se. Mas o que Jesus diz neste momento exato? Verso 32. Chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tem o que comer. Tenho compaixão dessa gente. Meus irmãos, Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, é aquele que tem compaixão de você, das suas dores, do seu sofrimento, dos seus problemas, quando lidamos com problemas difíceis. Jesus é o Senhor que tem compaixão dos seus discípulos, e ele declara nessas palavras tão tocantes, ao responder para os discípulos: não, eu não vou mandá-las embora, porque eu tenho compaixão dessa gente. Já estão há mais de 3 dias que elas permanecem conosco, comigo. Veja que ele chama a responsabilidade para si. Ele não diz que permanece conosco, ele diz que permanece comigo e não tem o que comer. E qual é a decisão, qual é a convicção de Jesus? Ele declara no texto, nas palavras do evangelista Mateus, ele diz: não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho essa grande multidão. Jesus é o Deus, o Senhor, o Salvador, que é cheio de compaixão para com as nossas vidas. A palavra compaixão aqui, no texto, no original, ela traz essa ideia mesmo. É a ideia de se colocar junto com, ao lado de, daquele que sofre, daquele que padece, daquele que necessita. Significa que ele é misericordioso, compassivo. Esse é o seu Salvador. Esse é o seu Senhor. Diferente dos deuses do Monte Olimpo, que viviam no imaginário da mitologia grega antiga, para o seu bel prazer. E quando um dos seus filhos, conta a mitologia, resolve querer investir na humanidade para que eles sejam pessoas mais eficientes, aumente o seu nível, esse filho é punido pelo Zeus, porque ele não quer que isso aconteça com a humanidade. Os deuses criados pelos homens. Mas aqui Mateus está dizendo: olha, o Senhor Jesus Cristo, o Salvador, ele é o verdadeiro Deus, ele é o verdadeiro Senhor. E esse Senhor tem uma marca precisa: ele é o Deus que se compadece das suas fraquezas. Ele é o Deus que se coloca ao seu lado quando você passa por sofrimento. Mas nós encontramos vários outros textos que mostram essa realidade também. No capítulo 9 aí de Mateus, ele já havia mostrado essa qualidade, essa marca do Filho de Deus, Jesus Cristo, quando ele diz no versículo 36 que Jesus, vendo as multidões, numa outra ocasião, num outro momento, diz Mateus que ele compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor.
No capítulo 14, versículo 14, é dito também que desembarcando Jesus numa outra situação, num outro momento, viu uma grande multidão novamente, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Mas há uma outra palavra que vai mais fundo ainda. Quando você chega no capítulo 20 de Mateus, versículo 34, Mateus diz que, condoído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Com respeito aos cegos, 2 cegos de Jericó, Jesus ficou condoído, ficou tocado e ele cura aqueles 2 cegos ali. E outros tantos textos mostram para nós que Jesus é o Salvador, o Deus que é cheio de compaixão para com as nossas vidas. Qual é a importância dessa informação para a sua vida? Qual é a importância dessa informação para o povo cristão? Para o povo que segue os ensinamentos de Jesus, que segue a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador? É saber que você tem, é uma mensagem de consolo. Porque você aqui é informado que o teu Salvador, que o teu Senhor, que o Todo-Poderoso, Jesus Cristo, apesar ou ainda que Ele seja Todo-Poderoso, como nós cantamos aqui, sabemos disso, cantamos porque nós encontramos esses ensinamentos na Bíblia a respeito de Jesus, que Ele é Todo-Poderoso, cheio de glória, cheio de majestade, Ele se volta para você. Ele se compadece da sua situação. Ele se compadece da sua fraqueza. Ele está atento à sua realidade. E aí você pode se voltar para Ele e clamá-lo, e buscá-lo, e suplicar a sua ajuda, o seu socorro, e suplicar a sua cura, e suplicar a sua libertação, e suplicar a sua força, o seu poder. Porque nós estamos falando de Deus, ou deuses criados pelos homens. Nós não estamos falando de deuses no imaginário popular, mas nós estamos falando do Deus único e verdadeiro, Jesus Cristo. E a primeira marca que nós encontramos é que Ele é o Deus cheio de compaixão pelas nossas vidas. Se você crer em Jesus Cristo, como penso que você crê, por isso você está aqui, então você tem esse privilégio de se prostrar diante dEle e clamá-lo e orar com fé, confiando que Ele está ouvindo a sua oração e sabendo que Ele é o Deus que se compadece das suas fraquezas, das suas dores, das suas provações e te socorre, te ampara. E esse é a segunda marca que eu quero destacar no texto para os irmãos. Ele não apenas diz que tem compaixão e fica parado. Ele é o Deus que tem atitude. Essa é a segunda marca. E não apenas é o Deus que tem compaixão dos pecadores, do seu povo, mas Ele também é o Deus que age. Imediatamente Ele age. Observe como o texto de Mateus deixa isso muito claro, verso 33 a 36, diz assim: Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Ele estava no deserto. Não havia alimento. Mas Jesus não quer, Ele tem compaixão, Ele se coloca no lugar daquelas pessoas. Já estão há 3 dias com Ele. E Ele não quer mandá-las irem embora em jejum. Ele, além de ter compaixão, Ele age. O texto prossegue, o versículo 34, ele não fica parado, Ele quer resolver a situação. Ele não é uma divindade sem vida, sem atitude, inerte. Ele é o Deus que põe em prática o que Ele deseja fazer. Não, você viu no versículo anterior, o versículo 32, ele disse: não quero despedi-las. Ao contrário, eu quero fazer algo por elas. Eu quero resolver a situação. Eu não posso mandá-las irem de volta para suas casas e correr o risco de padecerem pelo caminho.
E ele diz aqui no texto, que ele pergunta, Mateus diz que ele se dirige aos discípulos e pergunta, ele quer resolver a situação. Ele é o Deus de atitude. Quantos pães vocês têm? E ele responde, nós temos 7 e alguns peixinhos. O que são 7 pães e alguns peixinhos para 4.000 pessoas, mais de 4.000 pessoas? Os discípulos devem ter olhado e falado, Jesus, mas isso aqui não vai dar para nada. Para que serve essa pequena quantidade de alimento aqui? Vai ficar pior a situação, vai despertar neles o desejo de comer, porque vão ver os pães e esses poucos peixes, mas não vai suprir a necessidade. Mas ele não fica apenas na pergunta. Sabe quando alguém pergunta para você, irmã Raquel, está tudo bem? Mas é aquela pergunta proforme, né? Na verdade, não quer saber se está tudo bem. Porque talvez nem guardou a resposta que ouviu da irmã. E vai embora. Com Jesus é diferente. Ele está, usar uma palavra aqui mais contextualizada, ele está conectado conosco. E ele sabe das nossas dificuldades, das nossas lutas, e ele não fica parado, ele é o Deus que age. Quantos pães vocês têm? Versículo 35, então tendo mandado o povo assentar, veja, algumas ações aqui de Jesus. Primeiro ele pergunta, aí vem o outro verbo aqui, o verbo mandar. Ele manda o povo assentar-se no chão, Jesus está agindo, ele quer resolver a situação. Ele não apenas tem um sentimento, eu sinto muito pelo que você está passando. Mas ele não apenas quer ficar com o sentimento, limitado pelo sentimento, ele quer resolver, ele quer agir. E aí ele manda o povo assentar, algo vai acontecer. Assentem-se todos, por favor. Algo extraordinário Jesus vai realizar. Ele está agindo. E diz o versículo que ele manda assentar-se no chão, e o 36 diz que ele tomou, outro verbo aqui importante, verbo de ação. Ele tomou os 7 pães e os peixes. E outra coisa, outro verbo de ação, dando graças. Ele ora, ele coloca diante do Pai, dando graças, ou partiu, outro verbo, e mais um verbo, deu aos discípulos. E estes ao povo. Meus irmãos, como é bom saber que o nosso Deus é aquele que você prostra-se diante dele. O nosso Salvador é aquele que você clama, que você suplica, que você inclusive se dirige ao Pai também em nome dele, e o nome dele é válido, funciona. Como é importante nós sabermos que o nosso Salvador, ele não apenas nos ama, tem compaixão de nós, mas ele inclusive está agindo agora em favor do seu povo. A Bíblia diz que ele está intercedendo junto ao Pai por nós. A Bíblia diz que ele é o nosso advogado junto ao Pai por nós. A Bíblia diz que ele enviou o seu Espírito Santo para cuidar de nós. Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o Deus presente, é o Deus que se compadece, mas é o Deus que age, é o Deus, é o Salvador que tem atitude. E quantas vezes mais nós podemos destacar essa atitude de Jesus, ou Jesus como o Salvador, como o Senhor, que age em favor do seu povo. Nós podemos destacar aqui alguns textos mais que caminham nesse sentido também. Mateus capítulo 9, versículo 35, mostra Jesus no início do seu ministério, agindo para salvar o povo. Diz que ele percorria as cidades, os povoados, percorria ensinando, pregando o evangelho, curando toda a sorte de enfermidade, diz lá o nosso texto. E o verso 36 também prossegue mostrando a atitude de Jesus. Mateus capítulo 4 também mostra essa realidade. Jesus, o Senhor, o Salvador, é o Deus cheio de atitude para com o seu povo.
Quando você lê João capítulo 6, versículo 37, você encontra a seguinte informação a respeito de Jesus, nas palavras dele, dizendo assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Veja o que ele vai dizer: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum, que eu não perca de todos os que me deu. Pelo contrário, mais uma ação de Jesus aqui que nós estamos aguardando acontecer, e ela vai acontecer de maneira extraordinária. É a promessa que ele faz para todo aquele que nele crê. Nós vamos morrer um dia, mas a promessa de Jesus no texto aqui é: e eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu sou o bom pastor, diz Jesus. E o bom pastor age. Ele diz: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. É o Deus que age, é o Senhor que age, tem atitude. Ele diz ainda: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir, ninguém a tira de mim. Pelo contrário, ele diz: eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Meus irmãos, Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E que maravilha nós sabermos que Ele é o Senhor. Não é aquele Senhor que está distante do seu povo. Não é aquele Senhor que está no topo do monte. Não é a divindade que está no topo do monte, que faz questão de manter distância. Não é a divindade que quando o servo se relaciona com ele, ele não reage, não interage, ele não tem vida. Como são os deuses criados pelos homens, as divindades de causas específicas. Como é importante nós sabermos que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, é o nosso Salvador e que age a favor do seu povo. Quando você se prostrar diante de Jesus e fazer as suas orações a Ele, faça nessa confiança, faça nessa certeza de que você, dirigindo-se ao Pai em nome de Jesus, Ele está agindo por você. Ele é o teu Salvador, Ele é o teu Senhor. Ele veio morrer na cruz para te salvar. E essa certamente foi a maior atitude de Jesus em relação a nós. Como ele diz aqui mesmo no texto. Ele deu a sua vida para resgatar o seu povo. E ele diz que fez isso espontaneamente, porque ele se compadeceu e ele agiu. Mas em último lugar, a última marca que eu quero destacar do verdadeiro Salvador, aqui nas palavras de Mateus, é que Ele é o Senhor que tem e que age com poder. Com poder. Cantamos aqui agora, né? Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Cantamos os outros cânticos também. E esses cânticos também destacam o poder do Senhor. Qual foi o resultado no texto da ação de Jesus? O verso 37 diz que, ao final, todos comeram, mas só com 7 pães e alguns peixinhos. Aqui está o resultado da ação de Jesus. Aqui mostra o poder de Jesus. O texto diz que todos comeram e se fartaram. Observe os detalhes do registro do evangelista Mateus, para evidenciar para nós o poder de Jesus. Eles não apenas mataram a fome, no básico, no necessário. O texto diz que eles comeram e se fartaram e mais, e ainda sobrou. Diz o texto. E do que sobrou, recolheram 7 cestos cheios, mostrando que quando Jesus age, Ele age com poder e que o seu poder é eficiente. Não é um poder minguado, não é um poder duvidoso. Ele age com poder. E o poder de Jesus é eficiente, é extraordinário. O verso 38 ainda diz: ora, os que comeram eram 4.000. Veja o detalhe do texto, mais uma vez, para chamar a sua atenção para a realidade
de Jesus como sendo o Senhor e o Salvador Todo-Poderoso. De 7 pães e alguns peixes, ele, com o seu poder, alimentou mais de 4.000 pessoas. Diz o registro no texto, os que comeram eram 4.000 homens, além das mulheres e crianças que ali estavam. E agora sim, Jesus, satisfeito, cumprindo a sua vontade, diz o texto que ele então despede as multidões. Entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Esse é o Jesus que você crê. Esse é o Jesus que você conhece. Ele não apenas é cheio de compaixão, de atitude, mas de poder. De poder. Eu gosto de refletir sobre o poder de Jesus Cristo, como ele mesmo revela na sua própria palavra. Desde o início, quando o anjo vem até Maria e fala a respeito desse Salvador que está sendo enviado, que foi prometido no Antigo Testamento. E diz o texto de Mateus, no capítulo 1, versículo 21, que ele, esse filho que ela vai dar à luz, ele vai receber o nome, eles têm o dever de dar o nome a essa criança, o nome de Jesus, e o nome de Jesus aqui é significativo. Ele explica o porquê desse nome. No verso 21 ele diz, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele, ele salvará. Jesus é todo poderoso, que é capaz, e ele está fazendo isso neste exato momento, de salvar pessoas da escravidão do pecado, de salvar pessoas da condenação ao inferno, de salvar pessoas do juízo de Deus, que condena pecadores por causa dos seus pecados. Só Jesus pode fazer isso. Os deuses do Monte Olimpo não podem. Os deuses da mitologia indígena não podem. Da mitologia africana também não podem. Só Jesus, o Filho de Deus, tem poder. Aquele que é Deus e homem ao mesmo tempo, que tem as duas naturezas e que está junto ao Pai, à destra de Deus, intercedendo por mim e por você agora. Ele é o Todo-Poderoso. João Batista, lembra de João Batista, o JB? João Batista, ele dá o testemunho a respeito de Jesus. Ele diz, olha, eu batizo com água, mas aquele que vem após mim é muito mais poderoso que eu. Ele é mais poderoso. Repare o destaque de João, ele reconhece o poder de Jesus. Porque ele não vai batizar com água, ele vai batizar com fogo, com o Espírito Santo. Ele é mais poderoso do que eu. Mateus capítulo 3, versículo 11, fala a respeito disso. Ele tem poder, e Mateus abusa desse registro para nos mostrar vários e vários registros. Você tem no livro de Mateus a respeito de Jesus curando enfermidades das mais diversas com o seu poder. Você tem o registro de Mateus, Jesus expulsando demônios. Jesus agindo com poder na vida das pessoas. O verso 24 do capítulo 4 de Mateus diz que e a sua fama correu por toda a Síria numa determinada ocasião. E o que aconteceu? As pessoas começaram a ouvir, Jesus salva, está salvando, está curando, está libertando enfermos. Então pega aí o fulano que está acamado, leva para ele. Ele vai curar, a sua fama correu. Então as pessoas começaram a trazer todos os doentes com os mais diversos tipos de doenças. Diz o texto, Mateus 4, 24. Enfermidades e tormentos. Pessoas que tinham várias enfermidades e tormentos. Endemoniados. Olha a lista. Lunáticos. Olha a lista. Paralíticos. E o que Jesus fez com o seu poder? Diz Mateus. E ele os curou. Jesus é o Todo-Poderoso. Lembra de Gênesis 3,15? Quando você lê aquele texto de Gênesis 3,15, já havia anunciado ali a promessa de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E ele fez isso. Sabe quando? Quando ele foi crucificado. A aparente derrota de Jesus, na verdade, era a sua grande vitória. Satanás, o nosso grande inimigo,
já foi derrotado, cumprindo a promessa de Gênesis 3,15. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E agora Jesus pode dar o testemunho. Quando você chega no final do capítulo de Mateus, capítulo 28, você encontra o próprio Jesus dando testemunho a respeito do seu poder. Ele diz: olha, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. As pessoas deste mundo rejeitam a esse Jesus, a esse Senhor Todo-Poderoso, e estão seguindo seus próprios ídolos. Mas, nos diz a palavra de Deus, chegará o dia em que elas terão que se deparar com este grande Salvador, com este grande Senhor. E naquele dia, no último dia, quando Jesus voltar a este mundo, diz o texto que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor. Você já viu como é que Mateus descreve a volta de Jesus, majestosa, gloriosa? Se você quiser abrir Mateus 24, abre aí na sua Bíblia, a partir do versículo 29. Mateus 24, 29 vai nos revelar a respeito da volta gloriosa de Jesus a este mundo. E esse texto de Mateus, ele faz a propósito aqui, mostrando para nós a sua glória, o seu poder. Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Diz o versículo 29 do capítulo 24, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas do céu, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. E o que vai acontecer em seguida, diz o versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Observe que filho está em maiúsculo, primeira letra, e do homem a palavra também, a primeira letra está em maiúsculo, porque está se referindo a Jesus Cristo. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus. Essa é uma vinda majestosa. Jesus não está vindo da sepultura, da humilhação. Jesus está vindo dos céus, das nuvens. É uma vinda majestosa, é uma volta gloriosa de Jesus. E o que mais diz o texto para nós? Vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Aquilo que para os gregos, no seu imaginário, os 12 deuses do panteão, aquilo que para eles era majestoso, era glorioso, não chega nem perto do que vai ser revelado no último dia, com respeito a Jesus Cristo. E observe mais uma vez a ênfase do autor, para destacar a glória de Jesus. Ele diz que ele vem com poder e com muita glória. E ele prossegue. Então ele enviará os seus anjos. Observe aqui quem está acompanhando Jesus: os anjos. Seres celestiais, que também são seres poderosos. Vocês sabem que o diabo é um ser celestial. É um anjo caído. Segundo o que nós aprendemos nas Escrituras. É um ser poderoso. Portanto, Jesus estará cercado, ele voltará com os anjos. E quem são os anjos? São ministros de Jesus, estão a serviço de Jesus para atender às necessidades do seu povo. Ele então enviará, diz o texto, os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Você está no capítulo 24 aí, né? Vai um pouquinho para frente, capítulo 25. Dá uma olhada no versículo 31. E eu já vou concluir esse sermão. Estou destacando o poder de Jesus. Guarde esse ensinamento aí no seu coração, na sua mente. Mateus capítulo 25, versículo 31 diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono. Jesus voltará a este mundo novamente, só que a sua condição não vai ser a mesma. A primeira vez ele veio como servo.
Ele se deixou ser esbofeteado, ser maltratado, ser preso à cruz, ser morto, ser sepultado. Fazia parte do plano da salvação de Deus. Como também faz parte do plano da salvação de Deus agora o seu retorno, mas não como servo, mas como Senhor. Olha o cenário que Mateus constrói aqui. Observe, ele virá com todos os anjos, seres celestiais, seres poderosos. Observe que ele diz que ele se assentará no chão? Não, se assentará no trono. Quem se assenta no trono? Majestade, rei, autoridade. Jesus é o Senhor Todo-Poderoso. Verso 32, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem, dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Então o rei, novamente, dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Meus irmãos, aqui Jesus não estará se dirigindo literalmente a cabritos e a ovelhas, mas a pessoas, a seres humanos. Se dirigirá àqueles que crêem nele, aqueles que seguem os seus ensinamentos, aqueles que são consolados pela sua presença, aqueles que desfrutam do seu consolo e desfrutam da sua atitude, do seu agir em favor das suas vidas, mas também daqueles que reconhecem o seu poder, a sua majestade e a sua glória. Se dirigirá a estes: vinde, benditos meu Pai, mas também se dirigirá àqueles que o renegam, o rejeita, e dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Eu quero concluir esse sermão lembrando a você que, diante de uma realidade religiosa tão mista em nosso país e no mundo todo, há muitos ídolos, há muitos deuses, mas todos eles não é capaz de esconder, de ofuscar o brilho da presença, do poder, da ação de Jesus Cristo na vida daqueles que creem nele. Nós vivemos esta realidade caída aqui neste mundo, mas Mateus nos trouxe esse registro para nos lembrar, para nos fazer entender que em meio a esse panteão de deuses neste mundo, há apenas um que é Senhor, apenas um que é Salvador de verdade. Este é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E esse Jesus Cristo, ele é o Deus, o Senhor, cheio de compaixão pela tua vida. Ele é o Senhor que age em favor de você. Por isso você pode descansar aos seus pés. Você pode sentir-se seguro com a sua presença e a sua direção na tua vida. Mas também há uma outra aplicação. Além desse conforto, desse consolo, esse Jesus, não se esqueça, ele é o Todo-Poderoso. Isso significa que você e eu devemos a ele toda a nossa adoração. E adoração significa não apenas cantar louvores ao Senhor, não apenas ler a sua palavra e participar do culto. A adoração que ele requer de nós é um viver contrito, consagrado, é um viver obediente, é um viver onde a sua vida, dia após dia, seja cada vez mais transformada, assumindo a semelhança, se tornando parecida com ele próprio, com Jesus. É um viver em que cada vez mais nós tenhamos a mente de Cristo, que tenhamos o caráter de Cristo sendo formado em nós, para que este mundo conheça através de mim, da minha vida e da sua vida, este Senhor e Salvador único e verdadeiro. E sejam resgatados da sua idolatria, sejam resgatados do seu pecado, sejam resgatados das trevas para a verdadeira luz. Jesus, meus irmãos, é o Senhor
verdadeiro, o único que pode de fato te socorrer, te libertar, te curar e te salvar do juízo condenatório de Deus no último dia. Guarde essa mensagem no seu coração. Desfrute e aplique essa mensagem durante os dias dessa semana, para que você esteja cada vez mais perto do Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, o nosso Deus e Pai. Amém.